Bom, galerinha do terceiro ano, professor Milton, nossa terceira aula aí do segundo bimestre, tá? Nossa terceira atividade também, terceira e última atividade aí. Depois eu vou conversando com vocês para tirando dúvidas e dar o tempo aí necessário para que vocês possam responder à questão. É a parte 2 do tema filosofia e outras formas de conhecimento, mito, cultura, religião, arte e ciência. Bom, aqui os materiais utilizados, ok? Os textos que estão aí nessa videoaula são aí no caderno do aluno de vocês, esse caderninho roxo aqui, e o livro de filosofia, livro didático que nós escolhemos aí há uns anos atrás e vocês receberam no início do ano para trabalharem aí nas aulas de filosofia em nossa escola. Então vamos lá para as narrativas de criação do mundo, que é o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos começar aí tratando das narrativas míticas, tá? As narrativas aí dos mitos, também chamadas de cosmogonia, que vão explicar o mundo a partir das divindades. Toda narrativa mítica, tá, tem o seu fundamento, como diz o texto aqui, nas religiões e nos saberes da história, da própria história de cada povo. Então, elas vão revelar o que? A tradição, o seu princípio, vão revelar aí toda a tradição que é colocada pelos mitos. Elas vão aí mostrar a criação do mundo a partir aí de sua identidade, de sua cultura, daquilo que foi ensinado a eles ao longo da sua história, né? Isso aqui é do Mircea Eliade, de 1972, é um trecho aqui do seu livro que vai falar aí a respeito da mitologia, dos mitos e do processo de criação do mundo. Em geral, galera, os mitos eles são transmitidos aí de geração em geração. As narrativas do mito, elas têm aí uma origem simbólica, tá? Elas são coesas simbolicamente e elas vão aí reforçar a identidade de cada povo, à medida que esses indivíduos, né, os membros dessa sociedade, vão aí transmitindo o conhecimento que foi ensinado a eles. Então, esse conhecimento, essa forma de entendimento do mundo, essa forma de narrativa do mundo, vai falar aí do processo de criação a partir daquilo que foi dado de conhecimento para determinado povo. Dessa forma, então, as narrativas míticas, elas vão ter aí fundamental importância para constituição e para a elaboração de culturas das mais variadas, ok? Então, elas são coisas que estão aí ligadas à cultura de um povo, estão ligadas aí às formas de conhecimento, às formas de entendimento do mundo. Então, ela vai ter a nossa definição e vai ter aí o seu entendimento a partir de determinados pressupostos e de determinadas qualidades e pontos específicos que vão fazer com que o mito seja compreendido. Para começar, tá? Todas as narrativas aí, elas vão ter alguns aspectos que fazem parte aí da história e da compreensão do mundo. Inicialmente aí precisamos ter os conhecimentos, que são todos os saberes aí que são organizados de forma sistemáticas, que são construídos ao longo da história e que vão facilitar e vão permitir que os ensinamentos sejam transmitidos para outras gerações. Então, a partir do conhecimento, a gente pode, como diz aqui, ocupar espaços, produzir alimentos, enfim, realizar um conjunto de fatores, um conjunto de coisas, um conjunto de fatores que vão permitir que a construção aí da história, que a construção da vida social, organização política, organização econômica, enfim, sejam todos elaborados.
Outra coisa fundamental aí para as narrativas e para a construção aí de todo o processo de conhecimento humano é a necessidade das crenças. As crenças, elas não são apenas religiosas, elas são ideológicas, elas são políticas, elas vão aí, são científicas, tá? Então, a crença é aquilo que eu acredito dentro das coisas que foram produzidas ao longo da história para a humanidade, e eu procuro aí defender o meu conhecimento a partir daquilo que eu acredito e que todos acreditamos. Normas, tá? O que são normas? Normas são todo um conjunto de coisas que vão orientar e determinar as ações, os comportamentos das pessoas. Elas são frutos aí de uma herança cultural, como diz aqui, e elas vão determinar aí aquilo que nós devemos fazer para a melhor organização social. Vocês vão para a escola, nós vamos para as escolas, temos aí um conjunto de normas, temos um conjunto de normas em nossas casas, temos um conjunto de normas nos nossos trabalhos, na religião que vocês frequentam, enfim. Então, a norma é tudo aquilo que se estabelece nas relações de convívio entre os diversos setores da sociedade. Bom, valores. Os valores vão orientar também as nossas ações. Existem valores que são de maior importância e valores de menor importância, mas os valores aí, junto com as normas, vão determinar, ok? Toda a condição humana, todo o conhecimento humano, porque eles têm aí importância e isso vai depender aí em cada época e história. Os valores vão mudar, as transformações morais vão ocorrer, porque a sociedade percebe que determinado valor não tem mais chão social. Está cachorro latindo, como sempre, para atrapalhar aí e me irritar, mas tudo bem. Os símbolos vão orientar a forma de sistematizar, classificar e ordenar o mundo. O que isso significa? Os símbolos são aquelas imagens, são aquelas pessoas, são determinados fatores, são determinadas culturas que vão dar significado ou ressignificar aquilo que nós entendemos no mundo. Tá? Um símbolo pode ser uma imagem, uma pessoa, uma letra, uma composição, enfim, tá? Um fato histórico. Então, o símbolo aí vai determinar a expressão daquilo que vivemos e o seu significado também. Nós vimos aí um pouquinho dos mitos, vamos ver um pouquinho mais, tá? E nós vamos ver aí as primeiras cosmologias. Cosmologia significa aí a explicação do cosmo a partir da lógica, a partir da razão, tá? E as primeiras vão ocorrer aí no século VII a.C., com os filósofos gregos, que foram chamados de pré-socráticos. Eles vão iniciar aí um processo de rompimento com as explicações dos mitos, com a cosmogonia, e vão dar aí uma forma mais humana para a compreensão do mundo, ok? Então, a construção da cosmologia seria o abandono da explicação da origem do mundo, da origem do universo, das relações sociais, por meio das divindades. Então, para a cosmologia, que é uma explicação racional, o mundo deve ser explicado por meio da razão e não por meio das crenças míticas ou das divindades. Essa investigação aí que foi realizada pelos pré-socráticos buscava esta coisa aqui chamada da arché, que significa literalmente, tá, o começo de tudo, a razão primeira de tudo que existe, a substância primeira, a causa inicial, enfim, aquilo que deu início ao mundo, aquilo que foi a origem do mundo, e eles vão buscar essa origem não mais numa divindade, sim em elementos naturais, em elementos da natureza, em elementos aí que
podem ser observados pelo homem por meio da sua análise, por meio da sua análise empírica, por meio da sua percepção sensorial. A ideia, né, que nós temos aí de que todos os seres vêm, se originam ou participam de uma unidade primordial, ela estava presente, como diz aqui, nas diversas cosmogonias. Você tinha ali a influência de um determinado ser, de um determinado Deus, na criação do mundo. Mas a Axé trouxe algo novo, que era colocar no homem essa responsabilidade e tirar essa ideia mítica, tá? Os elementos naturais vão explicar a realidade, não mais os elementos sobrenaturais. São elementos que estão no mundo, que pertencem ao mundo, que deram origem a tudo o que existe. Axé, tá? Tinha aí vários pensadores e cada um deles vai determinar e vai, a partir da sua análise, ele vai observar o mundo, ele vai ali fazer uma análise daquilo que ele constatou e vai determinar aí o que era a causa de determinada coisa. Então, nós vamos ter aí Tales de Mileto dizendo que a água era a origem de tudo que existe, o seu discípulo Anaximandro dizendo que era o apeiron, esse apeiron seria algo indeterminado que transcendia a realidade, tá? Ou seja, estava fora do nosso mundo, não pertencia ao nosso mundo. Ele foi aí aluno, foi aí discípulo do Tales e vai discordar do seu mestre. Nós vamos ter aí o Anaximenes dizendo que seria o ar e esse elemento, tá? O Anaximenes vai fazer uma síntese, já que ele era discípulo de Anaximandro, vai juntar a teoria dos dois, vai mostrar os seus pontos de concordância e discordância e fará uma nova teoria. Xenófanes vai dizer que é a Terra, Heráclito o fogo, ou o devir, né, o vir a ser, Pitágoras os números, Parmênides vai dizer que o ser é a causa de tudo, Empédocles vai dizer que são a mistura dos 4 elementos, Demócrito o átomo, os átomos, tá? Então, cada um deles aqui, a partir de sua observação individual e de conhecimentos adquiridos ao longo de suas vidas, foram aí analisando os elementos e fazendo aí a sua análise do que seria a causa e o princípio do mundo. Neste momento aqui, galera, nós temos aí, de forma, claro que mais simples, mas o início do pensamento científico buscando fundamentar a razão por meio da observação, da constatação e, de certa forma, da comprovação daquilo que era observado, abandonando aí a relação do homem, tá? Ou rompendo, para ser mais claro, a relação do homem com as divindades. A nossa atividade é a última desse bimestre, então vocês vão ter aí de 2 a 3 semanas para terminar as 3 atividades que já foram colocadas aí para vocês. Estarei disponível aí para fazer aí o processo de correção e de plantão de dúvidas, tá? Peço a vocês que comecem a fazer as atividades. Tem muito aluno que eu sei que pode fazer e não está realizando, então procurem fazer. Vocês vão fazer 2 coisas nessa atividade, tá? 2 pontos serão trabalhados. Inicialmente, vocês vão pesquisar aí a narrativa de criação do mundo aqui destes povos aqui, todos, ok? Dessas culturas, vocês vão pesquisar qual era a origem de criação deles, vão lá descrever como eles pensavam o mundo e vão relacionar com o que buscavam os pré-socráticos. Vocês vão colocar em que consistiu a busca da Arché empreendida pelos primeiros filósofos gregos, o que eles buscavam, tá?
Então nós sabemos que eles buscavam aí como o mundo foi constituído, como o mundo foi criado, o que deu origem ao mundo e como eles buscavam essa explicação. E aqui vocês vão pegar essas narrativas, vão pesquisá-las, ok? Vão ver aí o que elas têm de comum e vão diferenciá-las em relação àquilo que foi realizado aqui pelos nossos filósofos pré-socráticos. Okay? Então, qualquer dúvida, o professor está aí à disposição. Mais uma vez, lembrando que os textos que estão nesta videoaula foram retirados aí do livro Fundamentos da Filosofia e do caderno do aluno aí do São Paulo Faz Escola, que é o material aí que nós trabalhamos na rede pública do estado de São Paulo. Um abraço a todos, espero que estejam todos bem e, mais uma vez, peço que realizem as atividades, porque isso é importante para vocês. Aproveitem esse tempo aí, tá? E o professor está à disposição, ok? Um abraço a todos.